Olá, tudo bem? Gravando um vídeo aqui, algumas palavras sobre Montesquieu, autor do Espírito das Leis, para deixar no meu vídeo, no meu canal, né, do YouTube, esse vídeo, prof. Renato Martini. Então, o Charles Louis de Secondat, conhecido como Barão de Montesquieu, né, escreveu muita coisa. Ele na área da ciência política, da filosofia política, a gente foca muito no espírito das leis, mas ele começou seu, intelectualmente, né, assim, publicar, etc., já bem jovem, com as famosas cartas persas. As cartas persas, ele faz uma espécie de uma ironia, né, a partir de uma perspectiva de viajantes de outra região da Pérsia, passando pela Europa, né? Então, um tom bastante satírico, mostrando aí já nas cartas persas como a questão dos costumes, uma espécie de antropologia, né? Como a questão dos costumes, da cultura e etc., dos valores, sentimentos, variam muito de povo para povo, de cultura para cultura, não é? E então, esta dimensão, digamos, da variedade, da instituição, das instituições, do pensamento, da organização, dos valores variarem de acordo com certas circunstâncias, está presente no espírito das leis, né? Então, o Charles Barão de Montesquieu nasceu lá no finalzinho do século XVII, 1689, e faleceu em 1775, 1755, e publicou, se eu não me engano, O Espírito das Leis em 1748, se eu não me engano. Então, já no século XVIII, né? E é um livro de 13 capítulos, muito amplo, muito extenso e denso, aonde ele vai fazer justamente esta dimensão histórica. Ele vai beber no passado e vai beber também tentando entender a variedade das regiões e como isso impacta o que leva ao espírito das leis. Ou seja, aqui já está um certo questionamento implícito se a gente pode considerar a validade de leis universais, constituições que sejam adaptáveis, independente da sua condição originária, né? Se é possível. Aqui entra uma discussão interessante na ciência política, e eu mesmo já me debrucei pensando isso em alguns momentos, né? Autores que eu estudei, mestrado, etc., na dificuldade eu estudei o Alberto Torres, né? A dificuldade de você transplantar constituições que são válidas para determinada cultura, região, etc., em outras, né? O que aconteceu na nossa primeira Constituição republicana, por exemplo, no Brasil, né? Que Alberto Torres fala assim, muitos diziam que era uma Constituição transplantada, mas isso é outra discussão. O fato aqui, em relação ao Montesquieu, é que nós temos a percepção de um nobre, né? Barão, nasceu lá no interior da França, castelo,
e já percebendo todas as transformações em curso, né, na história, a emergência das revoluções que questionam as monarquias, o absolutismo e tudo mais. E então ele vai se deparar com essa questão, não que ele seja alguém apegado ao passado. Montesquieu não é um reacionário. Ele não faz a defesa explícita da sua classe social originária, da nobreza, mas ele tenta pensar então como é que é possível uma organização institucional a partir dessas transformações que vêm acontecendo. Então, o Montesquieu ele vai abordar na sua no espírito das leis justamente essa dimensão, essa percepção histórica e, claro, vai pensar o conceito de lei, né, o que caracteriza a lei, aquela discussão que está já no Aristóteles, São Tomás de Aquino, aqui perdura, se existe uma dimensão natural da lei relacionada a uma ordem natural ou não, né? E ele vai, então, avançar nessa discussão e definir que isso tudo depende das relações necessárias que derivam da natureza das coisas. É possível, ao analisar a história, percebemos certas uniformidades, mas também certas variedades. Então, o conceito de lei, ele traz para uma realidade mais concreta e estabelecendo que as leis positivadas, elas dependem das relações políticas. Ele deixa o campo da teologia, etc., para a teologia. Para isso existem as leis divinas, e aí fica a cargo de quem quiser procurar, mas as leis políticas, as leis positivadas, as constituições, derivam dessas relações políticas, e é nesse sentido que essas leis positivas, elas derivam de diversas coisas, tais como o clima, as dimensões do Estado, a organização econômica, as relações de classes, etc. E para cada uma dessas circunstâncias existe leis melhores, leis mais condizentes com aquela situação do que outras, né? Então, por exemplo, é preferível uma monarquia implementada em algo que abarque grande dimensão territorial. Uma república é preferível em situações de terras menores, menos extensas e assim por diante. Agora, na realidade, essa imensa diversidade, ela também está relacionada a algo que o Montesquieu classifica aqui, uma discussão interessante sobre a natureza e o princípio de governo. Aí ele vai analisar as formas de governo. É bem sabido Aristóteles, aquelas formas de governo em que ele mostra a característica, né, do governo, a monarquia, que é governo de um, mas ela pode decair para uma tirania, né? E, enfim, e por aí vai, né? A democracia pode decair para uma demagogia.
Mas só que ele coloca aqui um elemento um pouco mais avançado nessa questão, em que ele vai dizer desses governos o princípio, a natureza e o princípio. Ou seja, a natureza é a forma como está, a pergunta é quem governa, né? Como está estruturada essa relação de poder. Então, por exemplo, nós temos uma forma que é a monarquia, que tem como natureza monarquia, mono um, governo de um, né? É um governo de um. A monarquia, ela está baseada num princípio, que é o princípio da honra, né? Então a monarquia funciona mediante a aplicação desse princípio da honra. Ou seja, as pessoas elas estão imbuídas da ideia de que alguns merecem mais respaldo, respeito, reverência, de que outros existe uma espécie de desigualdade, alguns têm honrarias mais elevadas que outros, etc. E ela estrutura-se nesse princípio. Há de haver nessas monarquias, né, tal como nós conhecemos as monarquias em que ele mesmo faz parte, né, esse princípio da honraria, da hierarquia, está estruturada nisso. O respeito a essa hierarquia que é desigual por natureza. Desigual por natureza. Se aceita que uns são mais que outros, etc. Pois bem, já aqui nós estamos assistindo, e na antiguidade ele analisa isso também, na antiguidade como Roma, né? Analisa-se lá a República. A República, ela está, a natureza do governo, ela não está sentada numa hierarquia que vem de cima, né? Que vem do governo de um, mas pelo contrário, se assenta na ideia de baixo para cima, ou seja, a organização ela advém do próprio povo, da população, ou pelo menos uma parte dela, de alguma maneira, está relacionada ao exercício do poder. Este é o princípio. Não é um que governa, mas é o povo. Mas a natureza, isso aqui é uma discussão interessante, a natureza, como ela não está assentada em instituições rígidas, como a monarquia. A monarquia, ela está assentada em instituições tão rígidas que eu disse baseadas no princípio da honra, mas o princípio ele conta pouco para que isso funcione ou não. Porque as hierarquias já se consolidadas e estabelecidas de tal forma, elas adquirem um certo funcionamento. Agora a república, ela precisa o seu princípio de funcionamento é a virtude. A república, para ela funcionar, ela precisa ser exercida por homens virtuosos. Vamos pensar aqui no conceito de virtude, que até no meu próprio canal aí do YouTube, em alguns outros momentos discutimos isso à luz do Aristóteles, Tomás de Aquino, etc, né? A virtude aqui é colocar o bem comum acima do interesse particular. É preceder a sociedade pelo exercício do que é público em detrimento do privado. Caso contrário, a república, na visão do Montesquieu, ela não funcionaria. Ela depende menos dessas instituições que não estão tão consolidadas, porque o jogo é mais dinâmico, e necessita de homens virtuosos. Ou seja, homens que coloquem o exercício, né, homens no sentido de pessoas que coloquem, genérico, mas essa expressão, né, da época, coloquem o interesse público acima do privado. Vejam, é até assim que ele explica historicamente
o declínio das repúblicas ao longo da história. Roma foi se degradando tão acentuadamente no seu sentido das virtudes, e quando essas virtudes elas vão declinando, qual é a solução encontrada? A solução é tirania. É quando mais ninguém acha, confia uns nos outros, etc. Então a necessidade da república, ela necessita, para a essência do Montesquieu, dessa questão da virtuosidade. Porque implica muita coisa. Por exemplo, a república cobra imposto das pessoas. E elas devem olhar aquilo, por que elas se sujeitam a pagar? Que tem algum benefício público, né? O pressuposto é que isso haja um retorno público. E quando o que acontece nas repúblicas, se perceberem que esse dinheiro, qual é a tendência das pessoas, por exemplo, a perceberem que esse dinheiro não é usado para o benefício público, para o bem público. A ideia é usado para a corrupção, por exemplo. Qual é o sentido? Bom, se quem está na cúpula, no governo, não usa o dinheiro público, não emprega o dinheiro público para o bem comum, mas para o interesse privado, logo o raciocínio é: eu também, se puder, eu devo dar uma volta nisso, eu devo, né, também praticar uma sonegar. Sonegar porque... E isso, segundo Montesquieu, é perigoso porque isso vai gerando um círculo vicioso. Vejam a atualidade dele, né? Não vamos entrar aqui na discussão do Brasil, eu falei um pouquinho do Brasil, etc. Mas esse país, quando as instituições vão perdendo a credibilidade, né? E o que está em cima, a cúpula de quem governa. Por isso que o governante, aquela célebre frase, né? Não, não deve ser só honesto ou parecer honesto, né? Aquela história do César em Roma, etc. É porque esse sentimento da virtude ele tem que estar presente numa república. Caso contrário, as pessoas elas vão desacreditar as instituições da liberdade e partirão para uma tirania. A insegurança advinda da falta de virtude, ela leva à tirania. E aí nós retrocedemos à questão, né, do princípio e natureza. A tirania também é um governo de um. Mas o princípio mais não é a honra, é o medo. Governa-se pelo medo e não pela honra. Muito bem, então estas são as dimensões, né, das três formas: monarquia, república e tirania, que podem acontecer ao longo da história. É bem conhecido, né? O Montesquieu, ele é bem conhecido como aquele que elaborou, arquitetou, né? Pensou uma saída da questão do equilíbrio dos poderes, equilíbrio de poderes, né? No vídeo anterior eu falei do Locke, pressupõe ali dois poderes, que quem executasse e legislasse não seria o mesmo, e como adivinha do povo, as leis deveriam advir do povo, né? O legislativo, ele é então considerado o poder supremo. Aqui é um pouco diferente. Na realidade, né, aquela concepção do Montesquieu de que o poder freie o poder. É preciso três poderes, mas isso não é uma forma administrativa como a gente pensa, mas é que assim, é um cabo de força, cada um puxando para o seu lado, e haverá esse equilíbrio, né? Então há esta ideia, o Montesquieu ele está pensando numa espécie de equilíbrio entre, inclusive, visões diferentes. O Montesquieu pensa, como eu disse, é alguém que tem um pé
né, no regime passado, mas está pensando no futuro, mas está pensando aqui a construção do futuro, como é que você pode equilibrar a situação, né? Então, digamos, quando ele olha para a Inglaterra e ele percebe ali como a solução dada foi uma solução de equilíbrio, onde você mantém aspectos aristocráticos, né? Você tem a Câmara dos Lordes, você tem ainda uma monarquia, mesclado com elementos populares. Então isso acaba gerando, isso acaba contribuindo para um, um equilíbrio. E é nessa linha de equilíbrio que caminha Montesquieu, a necessidade do que o poder freie o poder, né? Você impede o absolutismo, inclusive, por este equilíbrio. Aqui, diferente do Locke, entra o papel, né, do judiciário como elemento julgador. Mas é bom que se diga o judiciário, né? É um elemento que deve ser o mais contido possível. Ele fala em poder nulo, deve ser uma coisa discreta, porque é um que deve ser governado por um corpo que não é eleito, que não tem, não executa, não legisla e portanto é nessa linha que vai o, o pensamento do Montesquieu como precursor da separação de poderes, né? Aqui nós temos então a ideia de separação de poderes. Eu estava querendo aqui trazer alguns trechos para a minha explanação, né? Então, mas é importante frisar que na ideia da democracia, lá atrás, como nós vimos no Locke, também a ideia de uma democracia está assentada na ideia de que também somente o povo faça as leis, né? E agora, muitas vezes, ele vai até buscar esses exemplos, né, na Constituição de Roma, de Atenas, que eram muito sábias, porque em algumas situações, uma cúpula menor pode fazer a lei, como o Senado, né? Nós temos o sistema bicameral, por exemplo, o Senado é mais restrito, mas ele você tinha possibilidade de algumas instituições fazer lei, mas só tem a força de lei, de fato, na medida em que o povo aprova posteriormente. Então, agora o que eu queria dizer, quando eu estava falando lá dos princípios, etc., que essa visão dele, justamente, é uma visão liberal, né? A questão do equilíbrio, da natureza e princípio, porque aqui a ideia de liberdade, por que existe essa questão da necessidade dessa institucionalização das leis e tudo mais, e as leis como resultado do jogo político? Porque a noção da liberdade é justamente isso. A liberdade ela está assegurada pelo princípio legislativo, ou seja, pelo princípio de leis. A liberdade é a ideia, a tônica do pensamento do Montesquieu é que ser livre é fazer tudo aquilo que as leis me possibilitam fazer, tudo aquilo que as leis não me impedem de fazer. Ou seja, retrocedendo um pouco essa questão da virtude, num sistema liberal, livre, é importante que haja confiança de uns em relação aos outros, ou seja, é necessário que haja confiança de que a lei é um parâmetro para a ação de todos. A lei é um parâmetro da nossa liberdade, porque nós confiamos que estamos cumprindo a lei, os outros estão cumprindo a lei, e é isso que nos dá a concepção de liberdade. Por isso que o princípio não pode ser, né, corrompido. Quando você tem. Aí você entra num princípio de medo, de insegurança jurídica, e nesse caso perde-se a liberdade e caminha-se para uma tirania. Enfim, eu quero dizer o seguinte: o Montesquieu
é jurista, é filósofo, eu usaria dizer antropólogo, né, quando falamos das cartas persas, mas, assim, alguns princípios considerados aí importantes no pensamento dele, nessa questão dos princípios de natureza de governo, na questão da separação de poderes, né, do equilíbrio de poderes. É importante dizer que eu digo assim, antropólogo, quando ele vai, né, vai trabalhar essa questão das cartas persas, e a gente pode considerar inclusive sociólogo, né? Eu estava aqui voltando aqui a consultar o livro do Haron, Etapas do Pensamento Sociológico, né? E Montesquieu é colocado ali como um dos primeiros sociólogos, porque ele faz uma espécie de sociologia política, quando ele tenta ver esses tipos, né, de governo e analisa as leis em consonância com cada sociedade, né? Consonância de cada sociedade. Então a gente pode até dizer também que Montesquieu ele é um filósofo da política, ele é um sociólogo, ele é um antropólogo, e evidentemente aqui nesse curto vídeo não esgotei todas as questões, apenas de maneira introdutória, mas podemos voltar a conversar sobre aspectos da obra do Barão de Montesquieu. Inclusive, se alguém tiver algum comentário ou alguma demanda, pode até colocar nos comentários aí do vídeo e vamos conversando sobre esse assunto. Mas para não ficar muito longo momentaneamente, obrigado pela atenção e até a próxima.